Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. O tempo comum em que a igreja se veste de verde simboliza o tempo ordinário, o dia a dia, as coisas simples do dia a dia. Mas nesses domingos, cada domingo nós temos que aprender alguns valores do reino. Na verdade, o ideal seria que nós tivéssemos a capacidade de aprender todos os valores do reino antes de terminar o nosso tempo de vida. Então nós vamos aprender alguns valores. Hoje a liturgia nos apresenta 4 pontos importantes que a gente precisa guardar no nosso coração. O primeiro ponto é a primeira leitura, a profecia de Ezequiel. O Senhor, na verdade, está dizendo a Ezequiel o seguinte: Ezequiel, vai lá, fala com o ímpio, para que o ímpio mude de vida, se converta e volte o seu coração para mim. Agora, se eu mandar você falar e você não quiser ir, ele vai para o inferno, mas você também vai junto, porque você não obedeceu aquilo que eu te mandei. Agora, se você for lá e falar para ele, e ele, mesmo tendo te ouvido, não deu as costas para você, aí é problema dele. Que ponto e que valor é esse que Deus está nos dizendo? Está dizendo o seguinte: você é responsável pela vida do seu irmão. Se você ver o seu irmão no erro, se você vir o seu irmão no erro, você tem a obrigação de ir lá e ajudar o seu irmão a sair dali. Mas hoje nós estamos aprendendo coisas novas, coisas modernas. É assim, cada um cuida da sua vida, deixa ele para lá. Se ele quer esta vida, isso é problema dele, deixa ele morrer para lá. Então a gente lava as mãos como Pilatos e diz: eu não tenho responsabilidade com a vida de ninguém, cada um se vire. Aí quando Caim matou seu irmão Abel, Deus foi até Caim e disse: Caim, cadê o teu irmão? O sangue do teu irmão clama aos céus. E a mesma coisa que ele vai dizer para a gente: cadê o teu irmão? Cadê a tua esposa que eu te dei para você cuidar? Cadê o teu esposo? Cadê o teu filho? Cadê a tua filha? Cadê a tua família? Cadê o povo da sua nação? Cadê o seu país? Cadê as coisas que eu te dei? Você fez o que eu tinha que fazer, o que tinha que ser feito? Não vai ter como a gente dizer como disse Caim: por acaso eu sou dono do meu irmão? Sei lá onde está o meu irmão. Deus vai dizer: sabe sim, era responsabilidade sua. Então todos nós temos responsabilidade com o outro, né? É claro que essa responsabilidade não significa uma pessoa evasiva, indecente, demais, né? Você tem que saber a dosagem, com sabedoria, como e quando falar com o seu irmão e ajudar ele a viver na presença de Deus. Esse é o primeiro ponto. O seu irmão é também responsabilidade sua. É o primeiro ponto. O segundo ponto: São Paulo, na carta aos Romanos, e ele deixa bem claro: olha, para que exista um bom relacionamento entre pessoas, é necessário que a justiça seja praticada. E a justiça aqui significa: o que é seu, o que é meu. Não fique devendo nada a ninguém. A única coisa que você deve dever é o amor. O amor vai estar sempre faltando, porque vai ter que ter dentro do nosso coração esta falta, esse desejo de eu preciso amar mais, eu preciso me dedicar mais. E aqui a gente pode pensar em algumas coisas bem práticas. Por exemplo, como é que você vai comprar um objeto que está fora do seu orçamento? Você ganha R$1.000, vai comprar um objeto de R$10.000. Você vai pagar com o quê? É claro que você vai ser um caloteiro, né? Então, faça aquilo que você pode. Não deva nada a ninguém. Procure pagar as suas contas, procure pagar as suas dívidas. Um católico não pode ser uma pessoa caloteira.
Você vai prestar serviço, aí combina uma coisa, aí daqui a pouco fala, né, não sei se já trataram com pedreiros, essas coisas assim, né? Você contrata fazer uma reforma. Olha, faltou, eu calculei errado, está faltando dinheiro, aí não aparece, aí não vai mais. E tal. Um católico não pode fazer isso. Você não pode ser um caloteiro. Você não pode ser uma pessoa injusta. Você não pode ser uma pessoa mentirosa, fofoqueira, indecente, uma pessoa faladeira, que fala de todo mundo, que leva e traz todas as coisas. Você não pode ser um estorvo na vida das pessoas. Quando você chega no lugar, o povo até arrepia, né? Ai meu Deus, chegou, vamos, cala o assunto aqui porque chegou o assunto, né? Você não pode ser uma tragédia dessa. Muito pelo contrário, você tem que ser uma bênção na vida dos outros. O lugar onde você chegar tem que iluminar. As pessoas têm que se sentirem felizes com a sua presença, e não o contrário. São Paulo termina dizendo assim, a qualquer outro mandamento se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Seja uma bênção na vida do seu irmão, não seja um peso. Você sabe a coisa mais pavorosa que eu acho? São pessoas especiais. Não é pessoa especial no sentido de doença, não, muito pelo contrário. Pessoa especial é aquela pessoa assim que ela é uma nojeirinha, né? Ai, a fulana chegou, ai, ela não pode falar isso porque ela, ai não, ela não gosta assim, ele não gosta daquilo. Para tratar com a pessoa você tem que estar cheio de dedo, porque a pessoa, ela se acha o centro do universo. Isso é uma tragédia, é uma coisa terrível, porque a pessoa... Você que é católico, cristão, que ama Cristo, que recebe a Eucaristia e vive na comunhão de Deus, você tem que ser uma bênção. E não uma megera, né? Aquela sogra chata que quando chega em casa você fala, chegou a bendita, né? Criança, fica quieto, fala baixo, chegou o ser especial. Não fique devendo nada a ninguém a não ser o amor. Seja uma bênção na vida dos outros e não um estorvo, né? É a segunda mensagem para sermos bons cristãos. Terceiro ponto, o Evangelho. Quando Jesus fundou a igreja, ele sabia que a igreja seria uma comunidade de pessoas humanas capazes de errar e de acontecer problemas. Ele sabia que uma hora você ia machucar alguém, alguém ia te machucar, os problemas iam acontecer. Não fica achando que a igreja é um lugar santo, onde todo mundo é perfeito, onde o padre é maravilhoso, o outro é lindo, todo mundo está bem, que delícia, que maravilha. Não é bem assim. Na sacristia aqui de vez em quando acontece cada arranca-rabo terrível aqui, né? Aí Jesus já previa isso, ele sabia que isso ia acontecer. Ele diz, muito bem, mas quando isso acontecer, eu vou te ensinar os passos de como você deve fazer. Primeiro, se seu irmão pecou contra você, chama ele no particular e resolve você e ele. Não faça o contrário, porque às vezes a gente faz o contrário. A pessoa fez alguma coisa contra a gente, aí a gente conta para um, conta para outro, conta para todo mundo, está todo mundo falando, todo mundo comentando, e só o outro que não está sabendo da história, né? A gente fala para todo mundo e só depois chama a pessoa quando não tem mais jeito e conversa com ela. Jesus está dizendo, é o contrário. Primeiro você fala com a pessoa interessada, você e ela. Mas fala com caridade, não fala humilhando. Olha, eu sou maravilhoso, mas você é uma droga, eu vou te mostrar o que você fez. Não, não é assim, né? Fala com caridade primeiro ao irmão. Ele não escutou? Chama 2 ou 3 testemunhas. Conversa com ele. Ele não se emendou? Aí chama a igreja inteira, chama o padre, chama o bispo, chama o papa, chama todo mundo, vai lá e resolve dizendo, meu amigo, você não tem condições de viver na nossa igreja não, porque você não tem um pingo de caridade, você tem um coração diabólico. Parece que a sua função é infernizar a vida dos outros. E tem gente que é assim, tem gente que parece que sai da casa dela, vem na igreja só para encher a paciência. Para fazer confusão, fazer coisa, questionar, brigar, xingar, aparecer. É uma coisa triste. Tem gente que parece que é assim.
E quando é uma pessoa assim que ela destrói o lugar, o ambiente onde ela está, os relacionamentos, ela estraga tudo, cria fofoca, cria divisão, cria isso, cria aquilo, Jesus diz assim: bota essa pessoa para fora. Manda ela ir lá para a igreja de crente, lá ela é mais feliz. Manda ela para o candomblé, para as outras religiões, e deixa a gente em paz. É por isso que ele disse assim: se mesmo a igreja ele não ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Isso aqui é Jesus que está falando. Se a pessoa não se conserta, ela é má, tem um coração diabólico e continua fazendo mal para a igreja, é melhor cortar e jogar fora, né? Terceiro ponto é a correção fraterna. É claro que tudo isso deve ser feito sempre com a caridade e com amor. E o quarto e último ponto, Jesus fala a respeito da oração que está intimamente ligado com os nossos relacionamentos. Ele diz assim: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. E o que eles pedirem em comunhão, Deus fará. Bem entre aspas, né? Deus não fará tudo o que a gente quer. Deus fará aquilo que for necessário para o seu processo de salvação, para a salvação da igreja. Mas para que a igreja seja ouvida, ela precisa estar em comunhão. Então, quando a gente se reúne para pedir uma coisa para Deus, Ele vai dar aquilo que for necessário. Vamos supor que de repente você vai lá diante de Deus, faz uma novena, faz uma promessa, faz a quaresma de São Miguel, pedindo para que Deus te dê uma moto. E Deus não quer te dar uma moto. Mas você quer a moto, vai lá, esperneia diante de Deus e tal. Deus te dá a bendita da moto. A primeira vez que você sai com ela, entra debaixo de uma carreta e morre. Deus não queria te dar a moto. Não era para você ter a moto. Era para você ter o coração de Maria, a orante. O coração de Jesus, o orante. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, não o que eu quero, mas o que tu queres. Maria se coloca como escrava por uma razão muito simples. Que direito tem um escravo? Nenhum. O escravo não tem direito de absolutamente nada. Ele come só se o patrão quiser dar. O dono dele, né? Não é nem patrão, é dono. Um escravo não tem direito de acordar e deitar a hora que ele quer. Ele tem que deitar e acordar a hora que o patrão mandar, que o dono mandar. O coração cristão deveria ter este coração de escravo de Deus, de escravo mesmo. Senhor, eis aqui o teu escravo, faça-se em mim aquilo que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser curar a doença, obrigado. Se o Senhor não quiser curar, obrigado. Se o Senhor quiser me dar, obrigado. Se não quiser me dar, obrigado. Este coração generoso, e esse coração generoso tem que estar em comunhão com o irmão. E é por isso que todas as nossas orações, elas são todas no plural. Nós os pedimos, Senhor, escutai, Senhor, as nossas orações. Ó Pai de bondade, nós, vossos filhos, estamos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Sempre, sempre, sempre no plural, porque nós não somos egoisticamente falando com Deus cara a cara. Nós somos uma igreja, um corpo, o corpo de Cristo, uma comunhão só. Então, só para recapitular, são esses 4 pontos que nós devemos guardar hoje como valor do Evangelho. Primeiro, o seu irmão é responsabilidade sua, sim. Você tem responsabilidade com ele. Segundo, não fique devendo nada a ninguém, a não ser o amor, diz São Paulo. Terceiro, corrija o seu irmão quando necessário, mas corrija com caridade. E quarto, reze com o coração de Maria, pedindo ao Pai que seja feito a vontade dele e não a nossa vontade. Se a gente não consegue viver estes pontos com alegria, nós vamos aprender não na escola de Jesus, que é a escola do bem, mas vamos aprender na escola do diabo, que é a escola da maldade, né? A escola que nos leva ao inferno. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que faça isso acontecer dentro do nosso coração. É claro que nenhuma dessas coisas é fácil. Nada é fácil. Na verdade, Jesus já deixou isso avisado, né?
A porta que entra no céu é uma porta estreita. Esforçai-vos. Esforçai-vos. Ah, mas se eu não conseguir, se eu não der conta, se eu quando me apresentar diante de Deus ainda estiver faltando um monte de coisa. Você tentou a vida inteira? Então não se preocupe. Ele vai completar o que falta.